no episódio de hoje, o Flamengo tem um valuation de 5 bilhões sem estádio próprio? Eu duvido. Por que, galera, que eu resolvi trazer esse episódio para vocês? A Sport Value, que é a empresa que trabalha olhando os clubes, fazendo o valuation dos clubes no Brasil, ela soltou uma lista no final do ano passado, tá? Justamente colocando o Flamengo como um dos clubes mais valiosos do Brasil. Porém, os dados de mercado, eles mostram outra coisa. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje, tá? A sala do diretor, se você não segue, siga. Se você quer trabalhar com futebol, você quer entender como funcionam as estratégias do futebol, como que circula tudo aquilo que está nos bastidores, esse é o canal para você. Então siga, compartilhe nossos vídeos aqui no YouTube. Nós temos a nossa newsletter no LinkedIn, que já tem mais de 3.600 assinantes, onde toda semana trazemos análises profundas, onde tem bastante interação de pessoas do ramo da bola. O LinkedIn é a maior plataforma, gente, para quem quer procurar emprego. Então, vai lá, comenta nos artigos, cara, comenta nos posts que eu faço através do meu perfil. Busque se aparecer, mas comente com inteligência. Não vai usar o IA para você fazer as coisas, senão fica aquela coisa sem pé e sem cabeça lá dentro, tá? E use isso para você fazer um network, para você conseguir galgar o seu espaço dentro do mundo da bola. Além de ter o nosso Instagram, ter o Facebook, todos os links vão ficar abaixo para você no vídeo. Então, voltando à tese central aqui nossa, né? O Flamengo tem de fato esse valuation de 5 bilhões? O que que diz os números do mercado, tá? É isso que nós vamos ver agora, pessoal. Então, galera, sem muitas delongas, Sport Value para quem não conhece, tá? Daqui é onde eu retiro a maioria dos números para me fazer as minhas análises, né? Claro que eu, como diretor executivo, acabo olhando o mercado como um todo, eu tenho fontes de dados que são as pessoas dentro dos clubes, tá? Então, por isso que eu consigo algumas informações que vocês talvez não vão conseguir. Mas vamos aqui a Sport Value, que é onde vocês vão conseguir consultar, tá? Essa empresa, ela trabalha olhando o valuation dos clubes, então ela fez um top 30, tá? Daqui dos clubes mais valiosos do Brasil em 2025. Então ela solta esse relatório ali em janeiro, tá na sexta edição dele, né? E aqui ela traz exatamente essa lista, ó. Flamengo, Palmeiras, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o São Paulo. Ela traz exatamente todo mundo aqui. O último clube aqui é a Ponte Preta, tá? E aí ela coloca aqui como que ela faz, né? Esses comparativos, traz uma tabela aqui bem bonita aqui com os gráficos símbolos dos clubes e coloca a sua metodologia, né? Então ela olha o artigo circulante imobilizado, né? Então ela explica aqui, ó, estádio, CT, edificações, não inclui o ativo intangível, né? Aí ela coloca o valor de marca, né? O potencial da marca ali dentro ali, né? O consumo do clube, o índice de potencial, o tamanho da torcida, ela olha esses dados, né? Jogadores ativos intangíveis, né? O valor do time, quanto que vale os jogadores daquele clube, né? Qual que é a situação desses jogadores. Então a Sport Invalues, ela faz toda essa análise, né? Aí aqui dentro, direito esportivo, né? Ela olha ali as federações, quais são as receitas que esses clubes têm, as garantias, e constitui esse relatório aqui, bem legal, faz comparativo, Palmeiras e Flamengo, e maravilha, gente. E a lista que dá essa polêmica é essa daqui. Ela coloca o Flamengo, gente, como um dos clubes mais valiosos do Brasil, como o mais valioso, tá? O que, na minha concepção e de alguns outros profissionais de finanças do mercado, é uma inverdade. Isso daqui é um achismo. Parece aquelas campanhas que foram encomendadas ou teve um viés de torcedor por trás para colocar isso. E vamos ver o porquê disso daqui. Beleza, galera? Então, gente, o que que acontece? A primeira coisa aí que a Sporting Value acaba olhando, né? Ela coloca aqui, já destaca, é o justamente o mobilizado do clube, né? É o seu estádio, é o seu tijolo, né? Assim como qualquer empresa, tá? Quando você vai fazer uma avaliação de uma empresa, você vai olhar isso. Por quê? Por mais que é uma coisa que ela demora, ela não é liquidada tão rápido quanto o dinheiro, a gente sabe que o valor de terreno, o valor imobiliário é uma das coisas mais altas que tem no Brasil. A terra vale muito, né? Então, você ter sua própria casa, você ter sua própria sede da empresa, né? Não pagar aluguel, isso agrega muito para você. E no ramo do futebol não é diferente, porque o futebol, né? Os clubes de futebol no geral, eles são instituições que funcionam como uma casa, como uma empresa, né? Eles se organizam como uma empresa, então eles têm lá o seu próprio terreno na maioria das vezes, eles investem nisso, né? A gente tem casos de sucesso dentro do futebol, que é o caso, por exemplo,
que você pega do Novo Horizontino, São Paulo, Mirassol, né, o Cuiabá, são clubes que investiram muito nessa questão do tijolo, da infraestrutura, porque esse resultado, ele contribui, o que é gerado dentro dele, né, contribui muito para o seu resultado dentro de campo. Né? Então os clubes investem muito nisso. Então, vamos olhar essa questão de base. Se você pesquisar, né, der um Google aí, né, eu fiz algumas pesquisas aqui para trazer para vocês isso, né? A questão de base, tá? O Flamengo, ele utiliza o Ninho do Urubu para sua própria base, tá? A própria base do clube. Se você for lá e fazer uma pesquisa no Google, você já vai ter essa mesma informação. Quantos CTs de base o Flamengo tem? Então ele usa o mesmo CT para o profissional e o mesmo CT para sua base, tá bom? Beleza. Isso pertence ao clube. Quando você olha o Palmeiras, além de ter um CT profissional para o seu clube, né, que é dedicado exclusivamente, né, ao seu clube, ele tem um CT dedicado à sua base e ele tem a Academia de Futebol 2, que está inclusive aqui, ó, localizado em Guarulhos, né? E você vai dar uma buscada nas notícias referente ao Palmeiras. Ó, o Palmeiras busca a cidade para construir um novo CT da base, estima-se investir mais de 100 milhões. Então, o clube ele está projetando investir 100 milhões, né? Ele está de fato buscando isso, né? Para que lá no futuro ele passe a operar com 3 CTs, tá? Se você for olhar o mercado em São Paulo, por exemplo, o time do São Paulo, ele tem o seu CT e tem lá em Cotia também um centro de treinamento dedicado à sua base, tá? O Botafogo de São Paulo também tem isso. E você olha que o Flamengo, ele usa exclusivamente o seu CT. Ele não tem um CT exclusivo de base, né? Você buscou o Google aqui, tá aqui, né? Você vai olhar o Rio de Janeiro, você tem aqui, ó, o Botafogo do Rio de Janeiro, ó. O Botafogo, ele está criando a Botafogo Academy, que é justamente para a sua base, né? Vai ser um time que vai ter um CT dedicado à sua base, tá? Você pega o Corinthians também tem um CT dedicado para sua base. Então tem um CT principal e tem um CT dedicado para a base, né? O que que eu quero dizer para vocês quando eu trago essas informações? Que o primeiro negócio que vocês pegam aqui, ó, da Sporting Value, né? Os CTs, edificações, estádio. O Flamengo ele já está atrás dos outros clubes. Ele está literalmente atrás, tá? O Flamengo ele é um clube que ele não tem uma estrutura dedicada para atuar com a sua base. Até tem dentro do seu CT. Só que os outros clubes têm mais. O volume dos outros clubes é maior, tá? Então, qual que é o primeiro red flag aqui? Por que o do Flamengo vale mais que o dos outros clubes? Eu não acho que vale. Porque é terra e é tijolo, gente. Pelo amor de Deus. O mesmo tijolo que você compra na Bahia, você compra no Rio Grande do Sul e ponto final. Entendeu? Não tem conversa. O do Flamengo não vale mais. Dentro do Rio de Janeiro tem clubes que têm estrutura melhor, tá? E aí ele fala de estádio, né? Vamos ver aqui também. Aí eu trago para vocês outra questão aqui de estádio, né? O estádio, olha aqui, vamos pegar aqui o Palmeiras, que é o segundo clube lá, né? W Torre assina com a Nubank e torcida escolherá o novo nome da Arena do Palmeiras, que é o estádio do Palmeiras, tá? Para quem não sabe, o Nubank comprou os land rights lá do Palmeiras, pagou a multa rescisória da Allianz e agora vai ter um nome aí pro estádio do Palmeiras, né? Só que o Palmeiras vai ter uma receita, isso aqui é um valor estimado, tá? Não tenho uma certeza desse número. A própria matéria aqui da Globo fala disso. De 10 milhões de dólares. Beleza? A gente sabe que no Rio de Janeiro você tem São Januário do Flamengo e você tem lá o Engenhão que está com o Botafogo, né? Que é desses clubes, né? E o Flamengo e o Fluminense utilizam ali o Maracanã, tá? Então, quando eu volto aqui nesse relatório da Sporting Valley, eu pergunto para vocês, cadê o estádio do Flamengo? Que estádio que ele tem para barganhar? Qual que é a garantia que ele consegue dar para um empréstimo? Vale lembrar, o BAP, ele ficou, que é o presidente do Flamengo, ele ficou super insatisfeito com o empréstimo que a Crefisa faz ao Vasco, né? E o que foi pedido de garantia por parte da Crefisa que ele achou um absurdo, as ações da SAF do Vasco. Ele queria que fosse pedido São Januário, né, como garantia. Ele deixa isso claro no vídeo. Só que assim, se o Flamengo tivesse fazendo um empréstimo com a Crefisa, o que o Flamengo estaria para dar em troca? O que ele teria de poder de barganha? Só o seu CT, porque o Flamengo não tem estádio, tá? Então já é um outro ponto que a gente coloca aqui dentro, né? É outro red flag. Por que que o Flamengo sem estádio ele tem considerado um dos maiores valuations do Brasil? Por que ele é considerado o maior clube se ele já está invalidado nessa parte aqui? Vamos adiante. Aí vamos para outro dado aqui, né? A Sport Valley, segundo pilar que ela joga aqui para dentro,
Potencial de mercado consumidor do clube, tá? Índice de potencial, consumo, tamanho da torcida, distribuição geográfica, engajamento, barará. Coloca aqui diversas coisas, né? Diversas premissas, gente. O que que ela quer dizer aqui, né? O que que ela quer trazer nessa tese aqui? O quanto que o clube tem o seu consumo de marca, qual que é a penetração da marca do clube, né, dentro do país, né? E ela joga isso contribuindo lá para o valuation do Flamengo, né? E aí eu vou te trazer um dado aqui do mercado, dado, tá? Gente, matéria aqui da Globo, de novo, matéria da Globo, pega os itens da própria Globo, tá? Que é flamenguista. Ranking de sócios, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco sobe, Palmeiras é o líder. Gente, você pega aqui, ó, times com mais sócios adimplente. Sabe o que significa a palavra adimplente? É pessoas que pagam em dia, que de fato consomem a sua marca, que coloca dinheiro no seu bolso. Primeiro, Palmeiras, 167.909. Segundo, o Atlético Mineiro, 144 mil. Corinthians, 118 mil. Flamengo, 118 mil. Gente, o Corinthians, o Atlético Mineiro, Palmeiras tem CT exclusivo para base, CT exclusivo profissional, estádio, e o Flamengo só tem o CT. O Flamengo não tem nem a marca que é mais consumida, tá? Então, é mais um dado que você vem aqui, você vê que ele não se converte, ele não se concretiza. Fala uma coisa para compor o relatório, só que na prática o mercado diz outra, entendeu? Olha só que coisa, gente. Isso é uma coisa assim, bem preocupante se olhar. Como com o relatório, né, ele pode considerar que o Flamengo ele tem um grande potencial se em três coisas que eu mostrei aqui para vocês, se você vai lá pesquisar na internet, na realidade diz outra, gente. Não faz sentido nenhum, 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 né? E aí vem aqui, jogadores ativos intangíveis, valor do plantel, do time profissional, registro contábil. Gente, esse relatório é de 2025, tá? O Flamengo em 2025 ele foi campeão brasileiro e ele foi campeão da Libertadores. Só que não quer dizer que talvez ele tinha o time mais valorizado do mercado. Por quê, gente? Que eu coloco essa informação aqui para vocês. Porque se você fizer uma pesquisa aqui, ó, do Google, né, de transações, ó, vendas do Palmeiras 2025. O Palmeiras fez 650 milhões, gente, de vendas em 2025. Vendas do Flamengo. O Flamengo ele faz 500 milhões em vendas, né? Se você fizer a pesquisa aqui no Google, vai dar isso para vocês. Ó, vendas do Botafogo 2025. O Botafogo fez 954 milhões, gente. Beleza? O que eu quero dizer para vocês quando eu trago essas pesquisas aqui para vocês rápidas, vocês ir lá e dar um Google para vocês olharem o mercado, né? Se o plantel do Flamengo valia tanto assim, por que as maiores vendas foram no Botafogo e no Palmeiras? Sendo que esses clubes não destruíram o seu elenco ali 100%. São clubes que fizeram uma rotatividade e uma renovação de plantel. Então, assim, por mais que o Flamengo ele tenha um resultado esportivo melhor que esses outros dois clubes, aliás, o Palmeiras decidiu tudo com o Flamengo, o plantel do Palmeiras e do Botafogo valia muito mais. Ele vale muito mais, entendeu? Não é porque o Flamengo ficou segurando o jogador lá dentro, porque o Flamengo também vendeu, entendeu? Só que não conseguiu fazer bons acordos. Então já é mais um red flag aqui nesse relatório. Tá? Quem fez esse relatório aqui, para mim tá evidente que colocou uma coisa irreal, tá colocando, tá inflando o número do Flamengo, tá? Até que ponto ter informações aqui que são verdades ou são inverdades? Eu confio muito no Sport Values mais uma vez, tá? Só que de fato você vê que é uma linha que com os dados ela não está conversando. Se você for olhar a fundo, não está conversando. E aí o último, né, ponto aqui é direitos esportivos, registro, federações, receitas, garantias, né, que os clubes dão nas competições que eles participam. Gente, o Flamengo não tem dado garantia nenhuma. Aliás, ele não tem garantia nem de dar. O presidente que está no Flamengo hoje, ele é avesso, inclusive, à criação da liga. Né? Então, quando eu trago para vocês, gente, um relatório desse aqui de uma empresa dessa, que eu pego os meus números, e você vê aqui que é muito focado uma comparação entre Palmeiras e Flamengo. Qual que é o ponto aqui, tá, que eu trago de vocês de reflexão? Será que de fato é esse valuation todo?
Eu estimo, tá, que o Flamengo hoje ele estaria talvez aqui, terceiro, quarto ou quinto, porque não é a marca mais consumida do Brasil, não tem estádio próprio, entendeu? É um clube que vira e mexe, o presidente está em uma polêmica, né? Aí o pessoal pode até falar: ah, mas o contrato de patrocínio, né, que o clube tem é um contrato que ele é muito alto. Gente, isso daí é muito da questão ali da barganha esportiva que o dirigente tem, tá? Por muito tempo a Leila Pereira ela não quis renovar ou trocar o patrocinador do Palmeiras porque era a empresa dela. O John Textor no Botafogo, ele também, ele era dono da SAF, né? Aliás, a situação que tá lá, tá tudo para ele sair da SAF, mas por muito tempo, né, ele não tinha por que ele trocar patrocinador, é muito da barganha que tem ali, né? Então, assim, gente, o que eu chamo vocês, todo dado que a imprensa soltar, questione. Todo relatório que vir colocando lá, questione, tá? Na minha concepção, o clube mais valioso do Brasil hoje é o Palmeiras, por toda a infraestrutura que o Palmeiras oferece. Ele sim, talvez teria um valuation aí de 5 bilhões, tá? Talvez. Dizer de fato que o Flamengo tem esse valuation, eu acho que partiu muito de um achismo, tá? De um dado inflável, tá? Então, questiona, gente. Questiona, tá? O futebol, ele tem disso. É importante, tá, galera? Entender esse tipo de coisa que circula no ambiente do futebol, beleza? Então, se você quer entender da onde vem os números, as análises, tá? A Sport Valley, eu vou deixar o link aí para vocês. É uma ótima fonte, tá? E o que eu trago hoje para vocês de reflexão aqui, né, no final aqui do vídeo aqui da sala do diretor. Gente, como diretor, como dirigente, qual cargo que você ocupar na sua empresa, aprenda a questionar desde sempre, tá? Veja os dados do mercado. Não aceite um relatório só porque o relatório diz que é verdade. A gente acabou de ver, acabei de mostrar para vocês na prática. Eu vou deixar para vocês os links das pesquisas que de fato o que o mercado fala não é o que está no relatório, tá? O relatório ele se baseia em algumas premissas, só que na prática essas premissas são outras, entendeu? Então faça uma pesquisa, olhe a fundo, tente olhar da onde está vindo esses dados. A fonte é Sport Valley, mas qual que é a fonte da Sport Valley nesse momento? Eu acho que foi um torcedor do Flamengo, tá? Então eu não considero o Flamengo com esse valor todo. Eu não acho que a marca mais valiosa do Brasil também está longe de ser, tá? Porque não tem penetração de mercado. Acabei de mostrar para vocês, não é consumida, está longe disso. Acho que tem outras marcas que valem muito mais. E o nosso papel aqui, meu, que é de finanças, de estratégia, é mostrar para vocês a verdade. Siga, compartilhe o vídeo, beleza? Comente, vai na newsletter, beleza? E em breve trago mais análises para vocês. Até mais, galera!